Pai do Senhor, amados irmãos, bem-vindos ao canal, mais uma vez para refletirmos na Palavra de Deus, que é verdadeira comida e verdadeira bebida para a nossa alma. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, o escritor, o autor daquela carta, ele fez uma exortação muito oportuna para aqueles irmãos que estavam vivendo um período de desânimo e mudando o foco de suas vidas e de sua fé. E ele exortou-os no versículo 1 a deixarem todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Os embaraços no contexto dessa passagem significavam os obstáculos que poderiam impedir um atleta de chegar na linha de chegada de uma corrida decisiva. O autor considera a vida espiritual, a vida de um cristão, como uma carreira em direção a uma linha de chegada. E deveríamos ter cuidado e identificar os obstáculos que poderão nos impedir de chegar vitoriosamente nessa linha de chegada. Eu queria destacar 4 que merecem a nossa atenção, que devemos ter cuidado se ao olharmos para a nossa condição espiritual, percebermos a presença desses obstáculos, dessas pedras de tropeço que podem nos impedir de avançar na jornada que Cristo nos confiou. O primeiro embaraço é o embaraço das mágoas, ressentimentos guardados, emoções tóxicas embutidas no nosso coração, podem nos impedir de correr a carreira da fé com liberdade. As nossas emoções tóxicas podem influenciar, atrapalhar, impedir o fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso é preocupante, porque a partir do momento que permitimos que um embaraço como as mágoas falem bem alto dentro de cada um de nós estamos contribuindo para impedir o fluir do Espírito de Deus nas nossas vidas. Guardar ressentimento, mágoas, ira ou até ódio dentro de nós por causa de ofensas sofridas, de injustiças que sofremos na nossa caminhada, poderão nos impedir de frutificar e de correr a carreira que nos está proposta. Devemos ter muito cuidado com a nossa condição interior, com as emoções embutidas, alojadas dentro de cada um de nós. Mágoas podem ser um embaraço capaz de nos impedir de chegar vitoriosamente no alvo que nós como cristãos temos diante dos nossos olhos. O segundo embaraço são os vícios, os maus hábitos, os hábitos pecaminosos arraigados, os costumes trazidos da vida pregressa, mas que continuam ainda exercendo domínio sobre a nossa vida, ao ponto de muitos atualmente permanecerem como escravos em sua vida particular, em sua vida privada. A partir do momento que cremos no Evangelho e reconhecemos Cristo como legítimo Salvador e Senhor das nossas vidas, as correntes que nos aprisionavam têm que ser despedaçadas. E precisamos permitir que Deus opere em nossas vidas a libertação completa. Quanto mais resistirmos à obra de libertação interior que o Espírito de Deus quer fazer em nossas vidas, mais temos a perder, diminuiremos a nossa utilidade e a saúde da nossa vida espiritual, ela sofrerá um retrocesso. E isso é preocupante e, infelizmente, muitos têm assumido essa postura. Vícios, hábitos pecaminosos arraigados são embaraços na vida espiritual de qualquer homem e mulher de Deus. O terceiro embaraço são as distrações. Quando Deus e o seu reino não são mais a prioridade nas nossas vidas, nós começamos a retroceder em nosso progresso espiritual. E infelizmente muitos estão vivenciando essa experiência. Richard Foster, no livro Santuário da Alma, ele chama a nossa atenção para
o perigo das distrações, que ele considera a maldição da nossa época. Nós vivemos em um tempo em que é muito fácil nós perdermos o foco. São muitos os ídolos da vida moderna diante dos nossos olhos, são muitas as armadilhas que conspiram contra a nossa saúde espiritual. E precisamos ter cuidado, exercer a vigilância de forma dobrada, porque se Deus não for o centro da nossa atenção, se a vontade de Deus não for a nossa maior preocupação, se a glória de Deus não for o nosso maior anseio, facilmente nos encurvaremos aos ídolos que estão diante dos nossos olhos e aos ídolos que às vezes carregamos em nosso próprio coração. Deus não aceita que a nossa lealdade seja dividida. Ele tem que exercer a primazia. Ele tem que ser a prioridade. E se ele não ocupa o primeiro lugar em nossos planos, em nossos sonhos, em nossos empreendimentos, em nossos anseios, então precisamos repensar quem nós estamos colocando no lugar de Deus, que coisas ou que pessoas estão ocupando, que só o lugar que somente o Senhor merece nos nossos corações. A prioridade que somente Deus deve ter nas nossas vidas. As distrações são um embaraço para a nossa vida e para a nossa saúde espiritual. E o quarto embaraço, a que quero fazer referência, são as amizades, as alianças profanas, a intimidade com pessoas que muitas vezes de forma imperceptível nos levam a andar para trás, a retroceder em nosso progresso, em nossa vida espiritual. Precisamos ser muito seletivos na escolha dos nossos amigos, e uma das principais preocupações que devemos ter é andar com aqueles que andam com Deus, é ouvir aqueles que não deixaram de ouvir a voz do Senhor em suas consciências e em seus corações. Se não nos desembaraçarmos de tudo aquilo que é obstáculo ao nosso progresso e à nossa corrida de fé com liberdade, poderemos terminar como Absalão. Vemos em 2 Samuel capítulo 18, versículo 9, que quando o exército de Davi confrontava o exército de Absalão, certa feita, Absalão, tentando fugir dos seus adversários, ele enganchou as suas tranças nos galhos de um carvalho, numa densa floresta que existia no lugar onde eles estavam guerreando, onde eles estavam batalhando. E ali ficou enganchado, diz a palavra de Deus, pendurado entre a terra e o céu. Até que finalmente Joabe foi informado, Joabe, o capitão do exército de Davi, ele foi informado que Absalão estava preso no carvalho que existia naquela floresta densa. E juntamente com outros homens ele foi lá e lançou dardos, atirou com uma flecha em Absalão e o assassinou ali, naquele lugar onde ele estava pendurado pelos seus cabelos. Morreu pendurado entre a terra e entre o céu. Um fim triste, assim como também será triste o fim daqueles que não escutarem essa exortação do autor da Epístola aos Hebreus sobre a necessidade de nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos assedia, para corrermos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nos desembaracemos para que sejamos vencedores e conquistemos o prêmio que aguarda aqueles que correrem sem os impedimentos que eu acabei de citar, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e nos fortaleça com a destra da sua justiça até chegarmos em casa, em nome de Jesus.